as joias de Jair Bolsonaro e Michele, na verdade, nunca foram do patrimônio. Agora eles estavam tentando criar essa versão. Não, mas veja bem, isso seria revertido. Não, todos os gestos, todas as ações foram para receber a propina, porque não é presente, receber a propina como patrimônio pessoal. Aí a gente tem que se perguntar, se Jair Bolsonaro recebeu propina árabe, propina a troco de quê? Um mês depois, ele entrega a refinaria de Mataripe, na Bahia, Landulfo Alves. E é por isso, é pelo fato dele ter entregue uma refinaria, que a imprensa brasileira fala em presente. Essa história da propina é inconveniente. Por quê? Porque a imprensa brasileira está afundada até o pescoço na privatização da Eletrobras. Né? O que o Bolsonaro entregou para a Faria Lima? Ele entregou, no ano passado, mais de 200 bilhões de reais em dividendos da Petrobras. É isso que a gente fala todos os dias. Os brasileiros são assaltados pela Petrobras, pela política de preços da Petrobras, e o produto do roubo é distribuído na forma de dividendos para os acionistas privados. Né? Bom, o que diante disso, diante de 200 bilhões de reais de presente do Jair Bolsonaro para a Faria Lima, quem vai querer reclamar de um presente de 17 milhões do fundo soberano lá, do soberano da ditadura saudita, para o punguista Jair Bolsonaro? Né? Deve ter gente na Faria Lima, inclusive, achando que é um justo pagamento, uma justa recompensa pelo crime. Né? Denilson diz assim, a função das Forças Armadas com essas joias fica clara. A aeronáutica, traficantes, o exército, terroristas e a marinha, contrabandistas. Que vergonha para as Forças Armadas, né? Viraram mula de batedor de carteira, viraram mula de punguista. É um vexame. Prisão para Jair Bolsonaro, prisão para quem transportou as joias. O próprio ex-ministro Bento Albuquerque, que está infiltrado nesse novo Ministério de Minas e Energia, tem que se explicar. Você acha que qualquer pessoa aqui, né? Alguém chega para você, leva um pacote para mim no avião? Ninguém, qualquer pessoa adulta, não leva pacote para ninguém, porque sabe que ou é cocaína, ou é contrabando, ou coisas desse tipo. Por que o Bento Albuquerque aceitou levar um pacote? Porque era do Bolsonaro? As evidências são muito fortes de que ele recebeu não um presente, sim uma propina. Fica evidente também a ilegalidade cometida, fica evidente a tentativa de interferir de maneira indébita nos trabalhos da Receita Federal. Então, de fato, o inquérito que se abre hoje pela Polícia Federal precisa ir fundo na investigação e o Bolsonaro não pode passar impune de mais essa. E o Bolsonaro está atordoado com a repercussão. 16 milhões e meio de propina que recebeu da Arábia Saudita tem que ser investigado, inclusive a privatização da refinaria da Petrobras. A gente só está sabendo de tudo isso porque ocorreu um fato importante. Esse episódio também mostra que o Bolsonaro não conseguiu destruir instituições e instrumentos do Estado brasileiro que foram construídos justamente para garantir o respeito à lei, garantir que as normas fossem respeitadas. Eu estou falando da Receita. Nós só chegamos onde chegamos, só temos onde chegamos, porque toda a história se resume numa seguinte história. É um presidente da República, um fim de mandato, querendo estourar com a Receita, querendo desmorar essa Receita, mobilizando um ministro, o ministro de Minas e Energia, almirante, tudo isso, para desobedecer a lei, para estuprar, vamos usar o termo, estuprar normas em vigor, e, na verdade, não consegue. Quando o Bolsonaro, nesse fim de semana, fala do presente que ele recebeu, que ele receberia, que ele disse que não recebe, ele fala Emirados Árabes, tá? Então tem muita confusão. O Bolsonaro fala Emirados Árabes, embora o Bento tenha ido para a Arábia Saudita. A Arábia Saudita e Emirados Árabes são primos, né? E são regimes que têm muita relação entre si. Só para dizer, o próprio Bolsonaro falou Emirados Árabes. Você tem o Rogério Correia pedindo uma CPI, o Zaratini fazendo associação entre a refinaria e a propina, e a refinaria foi entregue um mês depois pela metade do preço. Joias dentro de uma escultura da Receita. Nossa, isso é realmente um filme policial, né? O Segredo das Joias, né? Tudo isso são altas quantias, né? São presentes que, né, não tem muito sentido, né? Um presente tão grandioso para a primeira-dama de um país, né? Por quê? Por que as joias são usadas como pagamento de propina? Por quê? Porque elas são muito pequenas, fáceis de transportar, não é uma mala de dinheiro. Você não tem, por exemplo, nas joias, uma transferência bancária que seja rastreável pelo sistema financeiro internacional, e existe um mercado paralelo. Então, por exemplo, e por que também, olha que interessante, né? Seria, a desculpa do Bolsonaro, seria incorporada ao patrimônio público. Por que estava junto com aquele cavalo? Tem gente dizendo que estava dentro do cavalo, né? Um cavalo de presente.